Olá, novamente, né? Nesse segundo vídeo aqui sobre polígonos, vamos falar sobre triângulos, tá ok? Então vamos lá. Definição de triângulo, né? Como que a gente define triângulo? É um polígono, lembrando que a gente está falando de polígono convexo, hein? É um polígono formado por exatamente três vértices, tá ok? Então aqui alguns exemplos de triângulos. Então triângulo ABC, 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 tá ok? Lembrando sempre que na geometria euclidiana a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180, tá ok? Classificação dos triângulos quanto à medida de seus lados. Então, nós podemos ter os triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? É um triângulo que tem os três lados congruentes, né? Os três lados com a mesma medida. Lembrando, se um triângulo é equilátero, ele é equiângulo também. Tá ok? Dá para perceber isso aqui também. Tá ok? Então, triângulo equilátero, três lados congruentes. Ok? Triângulo isósceles. O triângulo isósceles é o que tem dois lados congruentes. Olha só, não precisa ter, não é exatamente dois. Está escrito aqui dois lados congruentes, ok? Então, apesar de eu ter colocado exemplos aqui apenas com dois lados congruentes, ele poderia ter os três também, né? Então, triângulo isósceles, dois lados congruentes, então, né, pelo menos dois, ok? Então, aqui, triângulos isósceles. Percebam que, né, mais uma outra propriedade de triângulo isósceles, as bases, né, os ângulos aqui da base, né, 3,86, 3,86, os ângulos são também congruentes. 5,21, 5,21, os ângulos também são congruentes. 4,17, 4,17, os ângulos aqui da base também são congruentes. Então, todo triângulo isósceles é uma propriedade, os ângulos da base são congruentes. Tá ok? Triângulo escaleno, ou seja, os três lados têm medidas distintas. Então, aqui, dois exemplos, né? Esse triângulo, os três lados têm medidas distintas. Triângulo escaleno, a mesma coisa aqui. Tá ok? Seguindo, classificação quanto à medida de seus ângulos. Aqui, quando eu falo classificação quanto à medida de seus ângulos, são seus ângulos internos. Tá ok? Triângulo acutângulo. Tem os três ângulos internos agudos. Então, tá aqui. Temos aqui alguns exemplos, né? Então, três ângulos menores que 90, né? Cada um deles é menor que 90. Opa, então cada um deles aqui é menor que 90, são triângulos acutângulos, tá ok? Triângulo retângulo. Quando que um triângulo é retângulo? Quando um ângulo interno é reto, quer dizer, quando um dos ângulos internos mede 90 graus. Então, esse triângulo é retângulo, né? Um ângulo de 90. Aqui também um ângulo de 90, triângulo retângulo, um ângulo de 90, triângulo retângulo. Triângulo obtusângulo. Um ângulo interno é obtuso. Então, olha só, um dos ângulos aqui é maior que 90. Então, esse triângulo é obtusângulo. Um ângulo aqui maior que 90, triângulo obtusângulo. Tá ok? Conceitos importantes. Mediano. O que é mediana de um triângulo? Né? Segmento de reta que une um vértice do triângulo com o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Como um triângulo tem três vértices, eu terei três medianas. Ah lá. Então, une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Une um vértice ao lado médio, ao ponto médio do lado oposto. Une o vértice ao ponto médio do lado oposto. Coisa importante, né? As medianas de um triângulo sempre vão se cruzar num único ponto. A gente vai ver isso daqui um pouquinho mais tarde, tá bom? Outro conceito importante é o conceito de bissetriz. Bissetriz é a reta que passa pelo vértice do triângulo e divide o ângulo interno em dois ângulos congruentes. De novo, tenho três vértices, terei três bissetrizes. Então, olha só. Então, tenho aqui a bissetriz do ângulo A,
A bissetriz dividiu o ângulo A em dois ângulos congruentes. Mesma coisa aqui, essa reta aqui é bissetriz do ângulo C, dividiu o ângulo C em dois ângulos congruentes, a mesma coisa para a bissetriz do ângulo B. De novo, nós veremos que as bissetrizes de um triângulo se cruzam num único ponto. Vai ter um nome, daqui a pouco a gente vê. Né? Outra coisa importante no triângulo é definir a altura. O que é a altura de um triângulo? É o segmento perpendicular à reta que contém o lado do triângulo. Caralho, por que é a reta que contém o lado do triângulo? Por que não é ao lado do triângulo? A gente vai ver um exemplo onde muitas vezes a altura não está interna ao triângulo, né? Traçado pelo vértice oposto a esse lado. Então vamos dar uma olhadinha. Olha aqui. Então, é o segmento perpendicular à reta que passa por esse lado, né? E que tem como extremidade o vértice. Então, essa daqui é uma das alturas. Outra altura, outra altura. Olha esse triângulo aqui, né? Esse daqui é um triângulo obtusângulo, né? Olha, esse ângulo é maior que 90. O que acontece? Uma das alturas está fora do triângulo, tá vendo? Tem que traçar uma reta que contém o lado, né? E o pé da altura vai cair fora aqui desse lado do triângulo. A mesma coisa, então essa aqui é a altura relativa ao vértice A, a altura relativa ao vértice C também caiu fora. A única altura que caiu dentro do triângulo é a relativa ao vértice B. Tá ok? Veremos também que as alturas se encontram sempre no mesmo ponto, as alturas de um triângulo. Tá ok? Continuando, mediatriz. Mediatriz é a reta que passa pelo ponto médio do lado do triângulo e é perpendicular a esse lado. Reta que passa pelo ponto médio do lado do triângulo e é perpendicular a esse lado. Bom, como um triângulo tem três lados, teremos três mediatrizes. Então, tem o lado AB, reta perpendicular ao lado AB que passa pelo ponto médio. Lado AC, reta perpendicular a AC que passa pelo ponto médio. E lado BC, reta perpendicular ao lado BC que passa pelo ponto médio. Ok? Nem sempre bom, de novo, né? Tem o encontro aqui das mediatrizes, será um único ponto. Tá ok? Nem sempre esse ponto cai fora assim do triângulo, né? Pode cair dentro também. Ok? Pontos notáveis do triângulo. Baricentro, né? Então agora sim. Baricentro, ponto de encontro das medianas do triângulo. Né? Então, lembra o que era mediana? União do vértice com o ponto médio do lado oposto. Então tá aqui. Tá? Baricentro, baricentro, centro de massa. Né? Então aqui é o centro de massa do triângulo. Certinho? Se eu recortar esse desenho, né, no papel, desenhar isso aqui no papel, recortar, colocar ele pendurado sobre uma agulha por esse ponto aqui, ele vai ficar em equilíbrio, porque aqui é o ponto de massa desse triângulo. Tá ok? Então, baricentro, ponto de encontro das medianas do triângulo. Continuando. Incentro, ponto de encontro das bissetrizes do triângulo. E será centro de uma circunferência inscrita a esse triângulo. Olha só. Né? Então, incentro, ponto de encontro das bissetrizes do triângulo. Lembra? Bissetriz, a reta que divide o ângulo em dois congruentes. Reta que divide esse ângulo em dois congruentes. Então, vai me dar aqui esse ponto. E esse ponto será o centro da circunferência inscrita ao triângulo. Lembrando sempre que esse ponto de tangência aqui, né, se eu traçar o raio aqui vai formar um ângulo de 90, mesma coisa esse ponto de tangência, mesma coisa esse ponto de tangência aqui. Tá ok? Mais um, ortocentro, ponto de encontro das alturas do triângulo. Então, se eu traçar as alturas do triângulo, elas vão se encontrar num único ponto que eu vou chamar de ortocentro. Então, ortocentro, ponto de encontro das alturas de um triângulo. E, por fim, o circuncentro.
que é o ponto de encontro das mediatrizes do triângulo, que será o centro da circunferência circunscrita. Então, ponto de encontro das mediatrizes. Lembrando, o que é mediatriz? Mediatriz é a reta perpendicular ao lado que passa pelo seu ponto médio. Né? Então, está aqui o ponto de encontro. Né? Olha só, isso quer dizer que esse ponto é equidistante ao vértice C, ao vértice A e ao vértice P. Por quê? Né? Porque é o centro da circunferência circunscrita, que passa por fora do triângulo, por seus vértices. Olha só, se ele é o centro é sempre equidistante a qualquer ponto da circunferência, e como A, B e C estão na circunferência, esse ponto é equidistante, tanto a A, quanto a B, quanto a C. Tá ok? Então, esse circuncentro aqui está aparecendo dentro do triângulo, mas ele pode ser exterior ao triângulo também. Tá ok? Ficamos por aqui hoje, né? Um bom estudo a todos, um grande abraço, fiquem em casa.